Bom dia a alguns, boa tarde a outros que estão presentes a este nosso evento. É com muito prazer que eu apresento esse webinar. Fiquei muito feliz com o número de participantes e gostaria muito de, inicialmente, dizer que o meu objetivo, ao aceitar esse convite, é levar aos professores, não é? Em geral, mas principalmente aqueles que dão aulas nos cursos de ensino básico, não é? O que eu considero um desafio para a escola de hoje, que é uma escola para todos, porque só podemos ter uma escola de qualidade se ela for para todos os alunos. E esse desafio é o modo tradicional de ensinar. Como vamos enfrentá-lo e como vamos recriar uma nova escola para todos. Então, todos esses slides que vocês lerão comigo, terão durante essa apresentação, dizem respeito ao modo pelo qual, na minha vida toda como professora, eu tenho buscado reinventar a escola para que, de fato, ela possa ser uma escola que atenda a diferença de cada um. No primeiro slide que nós vamos ver agora, eu quero deixar bem clara a ideia que está subjacente, que está por detrás de todas essas recriações no modo de ensinar. É a ideia de que nós todos, nós somos apenas um. Somos seres singulares, que não cabemos em quaisquer categorias e classificações. Nós todos somos, portanto, diferentes, não há ninguém como nós, e nós estamos nos diferenciando sempre com o passar do tempo. E a partir das experiências que vivemos e das oportunidades com as quais nos defrontamos. Toda criança é diferente, não só algumas. Mas uma coisa, toda criança é igual. Todas aprendem, todas têm de ir à escola, todas têm direito à educação. Mas direito à educação com os meninos e as meninas, os jovens da sua mesma idade. Então, essa é a ideia, e essa é a ideia que preside uma educação inclusiva. Então, partindo dessa ideia, como fazer para ensinar a turma toda, sem discriminar alguns alunos que fogem a um padrão inventado, idealizado de aluno, que tradicionalmente nós encontramos nas nossas escolas, e que é um grande empecilho à inclusão, à escola para todos? Bom, esse, então, é o assunto do nosso encontro. Nosso ponto de partida é que todo o processo de conhecimento, ele tem a ver com o fato de que os alunos aprendem. Eles são capazes de aprender na sua medida, na sua capacidade. Mas o ponto de chegada de todo o processo de conhecimento deve ser entendido, por nós, principalmente pelos que ensinamos, como os pontos mais variados possíveis. Então, o ponto de partida é o mesmo, todos aprendem. Mas o ponto de chegada de todo e qualquer processo de aprendizagem e de conhecimento não é um único, como as escolas pretendem, mas os mais variados possíveis. E por que isso? Porque cada aluno difere do outro no que aprende e no como aprende. Então, o processo de aprendizagem é incontrolável e imprevisível. O professor não tem a varinha de condão. E isso é preciso ser entendido para que a gente viva
processo de ensino com realidade, sem idealizações de que tudo que ensinamos os alunos têm que aprender, ou então o problema é deles. A escola tem contornado os desafios da inclusão. Ela não tem, de fato, enfrentado pela recriação do seu modo de ensinar, especialmente em relação aos alunos com deficiência, incluídos recentemente nas escolas. Nas escolas brasileiras, nós temos 79% dos alunos com deficiência incluídos em escolas comuns. Então, é preciso pensar muito nisso. As saídas que as escolas comuns brasileiras têm encontrado, e a maioria das escolas que eu tenho visto em outros países, é limitar os objetivos educacionais, facilitar as atividades para alguns alunos, fazer adaptações curriculares especificamente para alguns alunos, aqueles, no geral, que têm alguma deficiência, atividades em sala de aula feitas em paralelo para alguns alunos, avaliações, promoções, certificações especiais, acompanhamento de professores e tutores para a realização das atividades escolares em sala de aula. Essas práticas são, contudo, equivocadas do ponto de vista inclusivo, porque elas diferenciam as pessoas pela deficiência. E isto, a diferenciação pela deficiência, é discriminação. Discriminação prevista na Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, que foi realizada na Guatemala em 8/6/99. Então, muito cuidado com essa limitação de objetivos, atividades à parte, professores trabalhando na mesma sala, atendendo exclusivamente esses alunos, aqueles que têm uma deficiência, porque a Convenção da Guatemala é clara quando nos coloca o fato de que toda diferenciação pela deficiência é discriminação. Na opinião de muitos, para ensinar alunos com deficiência, incluídos em salas de aula comuns, é preciso adotar práticas de ensino diferentes, individualizadas e adaptadas, como a gente já tinha anunciado anteriormente. Os professores das classes comuns se dizem despreparados, e, na opinião de muitos, isso é confirmado. De fato, os professores das escolas comuns não estão preparados para atender alunos com deficiência. Na opinião de muitos também, os professores de educação especial são os que sabem como ensinar conteúdos escolares para esses alunos. Só os professores de educação especial. Só eles, inclusive, têm condições de avaliar o que esses alunos aprendem. E, na opinião de muitos também, os ambientes escolares especiais, as escolas e as classes especiais, são os mais indicados para que esses alunos possam aprender. Ainda bem que é na opinião de muitos que, aos poucos, a gente está conquistando, e não na opinião de todos. Porque muitos já evoluíram, muitos já estão entendendo o que pretende a educação inclusiva. Mas por que essas práticas equivocadas continuam sendo adotadas e foram inicialmente adotadas para que esses alunos pudessem, os alunos com deficiência, adentrar as classes comuns? Essas práticas têm sido adotadas porque acredita-se que os alunos com deficiência, sobretudo os que têm deficiência intelectual, aprendem de modo diferente dos alunos sem deficiência. Também foram adotadas porque pensa que apenas os alunos com deficiência que conseguem acompanhar os demais colegas sem deficiência podem ser incluídos em salas de aulas comuns. Só esses. Os demais têm que ir para a classe especial ou se prepararem
para conseguir acompanhar os seus colegas. Também essas práticas têm sido adotadas porque os alunos com deficiência, especialmente aqueles que têm deficiência intelectual, quando incluídos, demandam atividades à parte, diferentes das demais, e precisam ser assistidos por um professor, por um tutor, etc., como também nós já tínhamos dito. Então, essas têm sido as práticas adotadas equivocadamente, e por esses motivos que aventamos. A inclusão escolar de alunos com deficiência, no entanto, é uma oportunidade de demonstrar que é possível ensinar os mesmos conteúdos escolares para todos os alunos de uma mesma sala de aula, sem cair nessas armadilhas de um ensino diferente para alguns alunos. Essa é a grande armadilha, por isso que esse webinar se chama Ensinar a Turma Toda. Por detrás de tudo isso, há ainda ideias equivocadas e persistentes, e que são dificultadoras da inclusão. Por exemplo, acho que os alunos aprendem igualmente em um mesmo tempo e que o conteúdo escolar que lhes é ensinado serve para aqueles que aprendem igualmente ao mesmo tempo. Outra ideia dificultadora, persistente e equivocada é que as provas, as arguições que propomos aos nossos alunos são reveladoras da aprendizagem de cada um. Todo mundo acha, foi bem na prova, aprendeu, e o professor fica muito satisfeito. A condição para que os alunos sejam promovidos para uma dada etapa de ensino sério, ano escolar, é esses alunos conhecerem, em média, todo o conteúdo que lhes é ensinado na série e nos anos precedentes. Então, há essa ideia de que, se não tiver esse pré-requisito, pelo menos uma média do currículo aprendido, eles não têm o direito de serem promovidos. Como se as provas, todas essas arguições, tudo o que é feito para saber se os alunos dominam esses conteúdos, sejam válidas. Se responder bem numa prova, ir bem numa prova, fosse revelador do verdadeiro conhecimento adquirido e condição para a promoção. Alunos com deficiência, também é muito comum, recorrente, essa ideia, devem ser retidos até que consigam aprender, em média, esse conteúdo que foi ensinado para todos e que foi motivo para que alguns se promovessem. Então, esses alunos ficam repetindo de série até que eles conseguem, na cabeça dos professores, chegar àquela média de conhecimento que é desejado. Então, essas ideias equivocadas que persistem, elas se somam àquelas demais relacionadas aos conteúdos e todas elas dificultam a compreensão do que é uma escola inclusiva e de ensinar uma turma toda sem diferenciações. A nossa proposta, diante desse estado de coisas, que realmente está bem resumido, mas que eu quis focar naquilo que é mais recorrente e que a gente tem percebido que acontece de fato, pelo menos na escola brasileira, a nossa proposta é uma pedagogia recriada, uma pedagogia inclusiva. E que se resume no seguinte: ensinar a turma toda, sem discriminações e sem ensino diferente para alguns. E para que essa proposta pedagógica ela possa acontecer, eu acho que é importante que a gente discuta algumas condições que ela nos propõe, né, a respeito do plano escolar, ou seja, daquele grande plano que é feito no início do ano nas escolas, onde se tem um currículo, onde os professores se reúnem
para escrever o seu projeto pedagógico, seu projeto daquele ano de estudos e de trabalho. Há condições relacionadas a esse plano que precisam ser repensadas. Ao planejamento das aulas em si mesmo. Todo professor tem um plano seu próprio, que se encaixa nesse projeto pedagógico da escola, e desse plano próprio do professor, para o seu grupo de alunos, etc., ele faz um planejamento das suas aulas. E outras condições que nós precisamos também rever são referentes às avaliações. Então, repetindo, para que ocorra uma pedagogia inclusiva para todos, nós temos que levar em consideração o plano escolar do professor em relação ao projeto pedagógico da escola, o planejamento das suas aulas e o modo como avalia os seus alunos. É disso que nós vamos falar sobre a nossa proposta. Sobre os planos de ensino. Seja qual for o conteúdo ou o nível de complexidade desse conteúdo, o professor precisa estar, de fato, preparado para ensiná-lo. O professor precisa se atualizar, conhecer aquilo que ensina, mesmo que esteja ensinando para o primeiro ano do ensino básico como somar. Então, a primeira pergunta que o professor deve se fazer diante do seu plano de ensino, para aquele grupo de alunos que ele tem na sua sala, eu conheço de fato o que eu vou ensinar? Difícil isso acontecer, não é mesmo? Como eu me preparo para ensinar o meu grupo de alunos? Será que eu só pego o livro didático, a apostila e vejo que conteúdo está selecionado para eu passar para os alunos, de modo que eles possam reproduzi-lo? Ou eu estudo o que há de novo? Ou eu confio na minha experiência de muito tempo de trabalho? É muito importante que a gente pare, pense naquilo que a gente vai ensinar. Quanto a gente domina aquele conteúdo. Aonde que nós vamos buscar atualização e mais conhecimento sobre o conteúdo, seja ele muito complexo ou nem tanto. Outra questão é que ensinar depende da segurança que vem do fato do professor conhecer o assunto, mas conhecer o assunto além do que é definido pelo currículo. Saber além do que é exigido como currículo programático de um nível de ensino é fundamental. Então, como disse, é preciso conhecer muito o que se ensina. Por isso, a formação continuada na escola é importante, porque ela estimula a troca de ideias, informação, colaboração entre os professores, para que se expanda o conhecimento de cada um, para que se ampliem os conhecimentos que cada professor, cada coordenador, gestor, etc., tem a respeito daquilo que está sendo ensinado na escola. Nós não podemos nos valer exclusivamente do que está nos livros, mas precisamos conhecer muito além deles. E para isso é preciso que a gente se debruce sobre o conhecimento e estude. Depois que eu me sinto mais conhecedora de um dado assunto, eu seleciono, decido com os alunos esses conteúdos que serão estudados, ou eu simplesmente ensino esses conteúdos. A escolha do que será ensinado deve corresponder ao que os alunos têm curiosidade de aprender, dúvidas a respeito, inquietações, interesses, vontade de saber. Como é que eu vou ensinar a alguém que não tem dúvida nenhuma a respeito, que nem sabe do que se trata esse conteúdo? Eu preciso saber o que ele sabe, o que ele tem de interesse, de vontade de saber a mais
sobre o conteúdo escolar. E isso é muito importante, acolher essas escolhas, a seleção que os alunos fazem conosco desses conteúdos em função das suas próprias experiências. Ninguém é completamente ignorante de tudo. Sempre se sabe alguma coisa a respeito dos conteúdos escolares, porque os conteúdos escolares são os conteúdos da nossa vida. O que os alunos já conhecem sobre o conteúdo, então, tem que ser considerado pelo professor. E nessa seleção que ele vai fazer, em função da escuta desses alunos, é possível o professor privilegiar conhecimentos anteriores desses alunos para iniciar o processo de ensino, porque esses conhecimentos anteriores dos alunos, sendo privilegiados, são pré-condições para que a aprendizagem de cada um seja bem sucedida, dentro dos limites evidentes, sempre da capacidade de cada aluno. Então, isso diz respeito, todas essas ideias são um resumo do que é preciso para a gente planejar bem o que a gente vai ensinar dos conteúdos, sobre os conteúdos escolares que os currículos listam. Agora, sobre o planejamento da aula. O que eu vou ensinar quando eu vou para a escola para realizar o meu trabalho de professor? Bom, acima de tudo, todo o planejamento de aula deve ser flexível, mas muito, muito rico em recursos pedagógicos, para que sempre se tenha em mãos algo a oferecer para os alunos quando, de fato, eles chegam na sala e eles demonstram interesse em algum ponto que você ainda não recolheu daqueles que eles privilegiaram. Ou então, você vai deixar para uma outra aula, coisas assim. Um plano de aula, então, não pode ser um plano de aula rígido. Eu fiz, vou ter que fazer do jeito que eu planejei. Ele tem que ser flexível e ir sempre além do que é proposto nos manuais, nos livros didáticos, nas apostilas, aulas expositivas, questionários, cópias da lousa, esqueçam. Ninguém mais tem vontade de ficar numa sala, sentado, ouvindo preleções. Então, o planejamento de aula, além de ser flexível, rico em recursos pedagógicos, ele inclui mídias, pequenos projetos, pesquisas, aulas externas, estudos de campo, depoimentos sobre outros temas estudados, experiência dos próprios alunos, dos seus familiares. Então, o planejamento de aula não pode ser restrito a escrever, responder questões, mas é preciso que, quando se planeja ensinar alguma coisa, a gente traga para a sala de aula o maior número de recursos pedagógicos que a gente possa encontrar. E nisso é muito importante, se o professor dá muitas aulas, tem pouco tempo, que ele se una aos seus colegas, para que eles possam dividir essa busca de recursos e enriqueçam as suas aulas. Continuando, as atividades devem ser sempre variadas e de livre escolha, para que todos os alunos possam realizá-las com autonomia. Não confundir atividades variadas com atividades de livre escolha. Não confundir com ensino diferente, atividades diferentes para alguns alunos. Então, vou repetir porque eu me atrapalhei. Não confundir atividades variadas e de livre escolha com atividades diferentes para alguns alunos. Então, nós temos que planejar
muitas atividades, e não atividades para um grupo e atividades para outros. As atividades diferentes, no entanto, são as que vêm na cabeça do professor. Para um aluno com deficiência, eu tenho que fazer uma atividade diferente daquela que eu vou fazer para o resto da classe, porque esse aluno não vai dar conta da mesma atividade. Ora, se as atividades forem variadas e os alunos todos tiverem livre escolha delas, cada um vai escolher segundo o seu interesse e vai se dedicar a ela, porque é uma atividade que ele escolheu e que não foi impingida pelo professor. Então, é preciso também que o professor tenha uma aula que seja planejada no seu tempo, junto com os alunos, que nós vamos fazer num horário, que nós vamos fazer no outro, para que a aula não fique sob comando externo e que todo final de aula os alunos possam falar, possam expor sobre aquilo que aprenderam, aquilo que conseguiram realizar a partir das suas atividades, as suas dúvidas, aquilo que eles acham que está faltando aprender e que eles não encontraram durante a realização dessas atividades, que, no geral, são feitas em grupo, em pequenos grupos, ou mesmo individualmente. Então, a reconstituição do dia escolar é muito importante, porque na reconstituição é que nós vamos, de fato, conhecer, nós e todos os alunos, o que foi realizado para que um assunto fosse bem estudado pelos alunos, as dificuldades e coisas mais. E agora, finalmente, sobre as avaliações internas e as avaliações externas. As avaliações internas são sempre, no geral, elas são classificatórias e têm como finalidade aprovar ou reprovar o aluno de acordo com o resultado esperado. Nós sabemos disso, as provas, etc. Desconsidera-se, então, o processo de construção do conhecimento do aluno. Desconsidera-se também a maneira singular como cada um aprende e a capacidade de cada um para aprender esse determinado assunto. Essas avaliações, no geral, elas classificam, rotulam, estigmatizam e apontam somente os erros. Elas se fixam nos erros, se fixam naquilo que não foi aprendido. E as avaliações externas também são um problema, porque elas já vêm prontas, seja da escola ou de órgãos internos à rede de ensino ou mesmo externos a ela. As avaliações dentro de uma pedagogia inclusiva, elas se baseiam em resultados obtidos ao longo dos períodos de ensino e de aprendizagem, que o professor e os alunos, eles próprios, vão aprendendo e vão coletando nos registros diários. Em registros diários, na hora da reconstituição do dia escolar. Então, a avaliação não se resume ao resultado de provas, sejam internas ou externas, sejam elas, essas externas encaminhadas por órgãos nacionais ou internacionais. A aprovação do ensino não depende de notas, conceitos, conselhos escolares, recuperação final, mas de uma análise que o professor realiza sobre os dados dos registros que ele faz e com a participação do aluno interessado. Então, a avaliação adquire fins formativos, identifica como o professor atuou no processo de ensino e como o aluno reagiu a essa situação, reconhece os conhecimentos em suas fases de construção, apoia um professor na sequência do seu planejamento e o erro serve apenas para mostrar o que o aluno ainda não sabe e pode, portanto, aprender. Os alunos com e sem deficiência são avaliados sempre segundo as mesmas provas, as mesmas intenções desse processo. Todos os alunos são avaliados a partir do que conseguiram avançar diante dos seus próprios resultados anteriores
e não a partir de uma média de desempenho do coletivo escolar. É com uma pedagogia como essa, resumida em tão pouco tempo, não é, que nós temos garantido o direito à diferença de cada aluno, na igualdade de todos, o direito à igualdade de todos à educação. São muitas as dificuldades que a gente tem de fazer acontecer essa pedagogia, mas ela, pouco a pouco, sendo conhecida pelos professores e praticada, ela vai se revelando como uma pedagogia que está não só a favor do aluno, mas a favor do professor, porque transforma o processo de ensino e transforma o processo de aprendizagem em processos que não têm nada de artificial, que não são processos que são impingidos ao professor para que ensine de uma dada maneira que é a que interessa aos bons scores da rede e ao aluno que tem que aprender também e responder de uma determinada maneira para que ele possa apresentar os resultados que a escola, o professor espera e para que esse professor seja bem-sucedido. É pena que a gente não tenha mais tempo para isso, mas era meia hora que a gente tinha para resumir o que é o direito à diferença de cada um, na igualdade do direito de todos à educação. Mas eu acho que nas perguntas, e depois, quando vocês tiverem em mãos todo esse material, uma reflexão conjunta na escola, com seus colegas, vão trazer outras questões. E eu estarei à disposição de todos para que a gente possa responder as perguntas e, mais do que isso, para que a gente possa aprender juntos a fazer uma educação de melhor qualidade y para todos, porque si no fue para todos, no tem qualidad. Muchas gracias, María Teresa. Muito obrigada. Mientras esperamos que Luciana venga para ayudarnos en la mediación para las preguntas y los comentarios que se generaron durante tu presentación, quisiera agradecerte por el tiempo y por haber aceptado la invitación a ser parte de este webinar. Quisiera también compartir con los docentes y las docentes que participaron el enlace a nuestra comunidad virtual de práctica, donde van a estar disponibles los materiales, la presentación PowerPoint, la sinopsis y la grabación de este webinar para que lo puedan otra vez acceder, y también aquellos y aquellas que no pudieron estar, que puedan otra vez mirar estas importantes herramientas que nos has compartido el día de hoy. En mi portugués no muy bueno, pero voy a intentar hacerlo, María Teresa. A profesora Érica Rosa preguntaba como transformar a escola brasileira. Érica Rosa dice, penso que essa proposta é ótima e deveria acontecer em todas as instituições escolares. Porém, acredito que a maioria dos professores brasileiros não tenham essa autonomia dentro de sua escola para poder planejar suas aulas. Temos custos de alta carga horária, salário baixo, avaliações externas, entre outras. Então, ela pergunta como transformar a escola brasileira. Sim, sim. Eu respondo agora, cada uma? Então, Érica, como transformar a escola brasileira com os professores?
Nós não vamos transformar a escola brasileira de cima para baixo. É preciso que os professores assumam as escolas. E eles têm autonomia para isso, porque as escolas brasileiras têm autonomia para que coloquem no papel e na prática, principalmente na prática, um projeto político-pedagógico próprios. Para poder planejar, para desenvolver uma escola diferente, os professores têm de tomar uma atitude e não esperar que essas atitudes venham de outros, porque só os próprios professores, dentro de uma mesma escola, podem realizar um trabalho diferente. Cada escola é uma escola, tem os seus próprios alunos, deve ter os seus próprios objetivos. E os seus professores, que são aqueles que fazem acontecer a educação dentro dela, são eles que têm que transformar a escola brasileira. E é isso que é muito difícil fazer os professores compreenderem. Porque os professores estão acostumados a fazer aquilo que, em outras instâncias, decidem por eles. Eles não assumem o que deveria ser assumido e eles podem assumir, porque a nossa lei de ensino nos dá essa prerrogativa. A prerrogativa de termos um projeto específico para cada escola e de realizá-lo. Enquanto isso não acontecer, a realização desse projeto depende, na sua escrita e na sua execução, exclusivamente dos professores, nós vamos ter uma gestão do processo escolar que não é uma gestão verdadeiramente democrática e assumida por aqueles que fazem a escola. Quem faz uma escola são aqueles que estão dentro dela, com a participação, evidentemente, dos pais, na medida do possível. Mas não se transforma de cima para baixo. Enquanto os professores não compreenderem isso, uma escola como essa não acontece, porque, como você disse muito bem, que tempo você tem para trabalhar? Você tem que fazer, junto com os seus colegas, um tempo para a sua escola. O tempo de você trabalharem com qualidade e não obedecerem a um tempo que é pensado fora dela. Questão financeira, esse é um outro problema que nós não estamos discutindo. Mas os salários, eles são baixos em função de muitos outros problemas que não nos cabe discutir aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza, pior de tudo isso é ganhar pouco fazendo um trabalho que não nos interessa. Um trabalho que a gente sabe que não corresponde ao que podemos, que é mandado de cima para baixo, feito de cima para baixo. A gente transforma a escola brasileira agindo de baixo para cima. Oi, estamos aqui. Muito obrigada. Agora vamos para a próxima pergunta, que é da Melina Salles dos Santos, que a pergunta é justamente como ajudar o aluno a se preparar com esse sistema de avaliação proposto a provas e avaliações que serão feitas ao longo de sua vida escolar, tais como o vestibular, o Enem e tantos outros. Bom, a tendência é cada vez mais, não é, os alunos aprenderem a se autoavaliarem, porque os vestibulares vão depender de alunos que tenham... a entrada na universidade vai depender muito dos cursos bem feitos que os alunos fizeram anteriormente em níveis anteriores de ensino, nível básico, nível médio. E um aluno que sabe se avaliar sabe o quanto sabe. E quem sabe o quanto sabe tem condições de buscar, de solicitar
conhecimento e não de subjugar-se ao que os outros querem que ele conheça. Sabe um conteúdo aquele que sabe o que aprendeu e o que precisa aprender para que se sinta satisfeito com esse conhecimento. O que está acontecendo com os nossos alunos é que, desde a pré-escola, eles engolem o que devem aprender e não têm autonomia para dizer o que eu já sei e o que eu quero aprender a respeito. Porque o que alguém quer aprender a respeito não é aquilo que sobra, mas é aquilo que falta. E muitos alunos não aprendem o que falta porque aprendem coisas que não lhe dizem respeito, pelas quais ele não tem interesse e sem as quais, sem aquilo que ele precisa aprender, que para ele é importante, ele não pode enfrentar prova nenhuma, nem Enem, nem vestibular, nem coisa alguma, porque ele não é uma pessoa consciente do conhecimento. Ele é uma pessoa que decora, é uma pessoa que nem sabe por que ele aprende determinados conteúdos. Porque se for aprender para passar na prova, ele não vai saber e não vai conseguir passar na prova, porque cada vez mais as provas, gênero Enem e vestibulares, estão partindo para um outro tipo de questão. Questões que implicam que o sujeito pense. E nós estamos, principalmente no ensino básico, muito atrasados em relação a isso. Por quê? Porque a gente acha que sabe o que o aluno precisa aprender e não recorre a ele para saber o que eu posso te ensinar além daquilo que você já sabe. Nós fazemos com que o aluno dependa de nós para dizer se uma atividade está bem feita ou não. Eu fico muito triste quando uma criancinha da pré-escola ou da educação infantil pergunta para o professor, está bonito? E o professor diz, está lindo. E não ensina o menino a olhar para o seu trabalho, dizendo, mas como você fez isso? Como você conseguiu essa cor mais escura? Você acha que essa pintura pode caber dentro desse círculo ou ela deve ir mais para fora? Ele tem que discutir com o aluno aquilo que ele fez. E é isso que tem que acontecer nas escolas. E não dizer, não, está errado, tem que ser feito do jeito que eu quero. Tudo dentro da linha, tudo como eu preceituo. Enquanto não acabar isso, esse aluno vai ser o quê? Ele pode até entrar no vestibular, mas o que ele vai ser? Que valores vão iluminar o caminho dessa pessoa para ser um profissional de qualidade? Ele vai sempre estar dependendo do outro para fazer alguma coisa, não vai criar coisas, não vai valorizar aquilo que sabe, vai sempre valorizar o que é de alguém que está fora. Então, nós precisamos ensinar isso. Isso que é avaliação. Avaliação não é tirar a nota que o outro quer que a gente tire. Avaliação não é se dar uma nota também. Avaliação é avaliar o quanto um determinado conhecimento é importante para mim, o quanto eu já sei a respeito e eu preciso saber, e que uso eu posso fazer dele. Quantas vezes um aluno aprende proporção, por exemplo, e não tem ideia do uso que ele vai fazer disso. E, no entanto, ele usa proporção na vida prática dele. Quantas vezes ele não sabe para que ele aprende fração? Quantas vezes ele não sabe por que ele aprende o que é um advérbio? Porque a razão de ser de determinados conhecimentos não chega até ele. Chega até ele o que ele tem que aprender. E o que ele tem que aprender não é suficiente para ele conseguir avançar nos diferentes níveis de ensino, nos níveis de ensino subsequentes. Não sei se ficou claro, mas nós temos que ensinar o aluno a avaliar, a julgar, melhor dizendo, a analisar o seu processo de ensino a partir do que é importante ele saber. Ele saber para ele poder avançar no conhecimento. Senão,
ele é apenas um papagaio, um repetidor, e ele vai mal em tudo, e ele precisa fazer cursinho, ele precisa fazer tudo isso para ele ter um mísero lugar numa universidade e para ele ser, na universidade, um mísero aluno e um profissional miserável também, aceitando qualquer emprego, aceitando qualquer coisa para ser, para poder exercer alguma posição. Não sei se ficou clara a minha resposta, mas nós temos que começar de ontem, e com os pequenininhos, a não fazê-los depender da nossa avaliação, a ensiná-los a analisar o seu próprio Muito obrigada, Maria Tereza, pela excelente resposta. Vamos seguir agora com uma outra pergunta da senhora Kátia Vaz, que ela fala justamente, muito especificamente sobre a mudança de paradigmas. Então, por esse motivo, eu vou ler exatamente como ela fez a pergunta. Hoje, em minha prática, se olho a totalidade, não olho ninguém. E essa totalidade perturba, então, a tendência é a desistência e frustração. Percebo os professores assim. Parece não haver um meio termo ou aspectos que garantam com segurança essa transição. Olha, eu concordo muito com você. Nós estamos vivendo um momento da implementação de uma escola inclusiva, independentemente de estarmos pensando apenas na inserção de pessoas com deficiência na escola comum. Nós estamos vivendo um período, não é, de implementação de uma escola para todos, uma escola de qualidade, que exige muito, mas exige, como toda mudança, daquele que está atuando. Toda implementação, ela pode avançar muito, como no caso da inclusão no Brasil, do ponto de vista legal, do ponto de vista até da educacional, em termos de marcos educacionais, como a gente tem vários no Brasil que são bastante avançados, mas elas têm que acontecer na sala de aula. Para ela acontecer na sala de aula, o difícil, mas não o impossível, é justamente isso, nós sairmos dessa visão que a gente tem de escola, que é uma escola que massifica, que quanto mais massificar o entendimento, mais bem-sucedida é. De um professor que está nas mãos do Estado, está nas mãos do diretor da escola particular para poder realizar o seu trabalho. Isso, no Brasil, é um sinal dos tempos, que está demorando, não é, para mudar, mas que precisa de desafios, porque nós não mudamos sem que tenhamos por detrás desafios. Nós não mudamos. Em tudo, em qualquer coisa. A desequilibração da escola brasileira, ela está se dando aos poucos. E ela, evidentemente, como qualquer outra instituição, a escola não é neutra nem imune. E nós temos um ponto que é muito favorável para as mudanças, que eu queria colocar para você, que faz uma análise tão interessante na sua pergunta sobre o momento de transição que nós vivemos. Nós pusemos os meninos mais difíceis dentro da escola, porque nós temos 79% de alunos com deficiência nas escolas públicas brasileiras. Isso é um grande avanço, porque esses meninos que estão lá nessas escolas não vão poder sair, porque isso é de lei.
e eles não podendo sair. E a educação especial sendo hoje uma educação que não substitui mais a educação comum para alunos com deficiência, força, provoca, desafia a escola, no sentido de sair desse modo como ela atua, que é um modo excludente para alguns, para ela agir de outro modo, includente e para todos. Até chegar a isso, não sei quanto tempo a gente vai levar, mas o que a gente não pode perder é essa condição desafiadora que os alunos com deficiência estão provocando nas escolas. Para isso é preciso que a educação especial brasileira não volte atrás. Ela continue a partir do que foi definido em 2008, sendo uma educação que não substitui a educação comum para esses alunos. Porque se tiver uma brecha e a escola comum puder tirar esses meninos que estão hoje dentro dela, colocarem nas escolas especiais ou nas classes especiais, esse movimento vai perdendo esse caráter provocador profundo que hoje a gente está vivendo e que está desnorteando a escola comum. É muito bom que ela esteja desnorteada hoje, porque é desse desnorteio que ela vai buscar um outro caminho. Mas ela não pode ter esse caminho oferecido pela educação especial como ela era antes. Porque se a escola comum é como é hoje, foi porque sempre ela excluiu quem não entrava dentro do esquema idealizado que ela inventou. Então, reinventar a escola é viver essa frustração.